Eu conheço pessoas inteligentes que se sentem burras. Jacó já tinha, mesmo do jeito errado, ele tinha a primogenitura, legalmente era dele. Ele já tinha a mulher, filha, ele já tinha dinheiro. Mas ele ainda se sentia enganador. O cocô do cavalo do mosquito. O mosquito do cocô do cavalo, do bandido. Aí ele falou assim, me abençoa, quer dizer, me liberta dessas dores. Aí você quer a bênção? Você vai ter que lutar por ela. Não vou te abençoar, não. É que pode ter tido diálogos que a gente não sabe também, né? Exatamente. Porque às vezes, se é Deus e Deus fala alguma coisa, deixa claro, aí já a motivação muda já. Exatamente. Então eu não vou te... Tanto é que Deus deixou claro que era Deus, eu vou daqui a pouco entrar na questão de ser Jesus, que ele falou assim, eu não te abençoar, não te soltarei enquanto você não me abençoar. Ele falou, deixa eu ir, porque o dia já tá raiando, eu tenho que ir embora. Não, eu não vou te soltar. Aí o que Deus fala, tá bom, então você quer ser abençoado? Tá. Tocou na coxa dele. Eu falei isso da outra vez, né, que embora a Bíblia não descreva esse ato dele com seu pai, mas descreve o ato de Abraão com seu servo, falando, coloca a mão na minha coxa e jura. E havia muito esse costume de você colocar a mão na virilha do outro para receber a bênção. Então é muito provável que ele tenha feito isso com seu pai Isaac, porque havia esse costume da época. É como se falasse assim, tá, o Tiago assinou um contrato com o Rodrigo, uma coisa da Finclass. Pelo que eu conheço da cultura de hoje, deve ter tido uma firma reconhecida no contrato. Como é que você sabe que ele só falou que ele assinou o contrato? Não, realmente, no episódio que chegou até a mim, não fala de firma reconhecida, mas na época, contratos como o que o Tiago fez com o Rodrigo exigiam uma firma reconhecida. Então eu deduzo que deve ter tido. Então na época, o tipo de bênção que ele falou exigia você colocar a mão na virilha do outro para receber a bênção. E ele tem justamente aquilo deslocado. E a família toda ficou olhando isso acontecer? Não. A família tava separada. Ele deixou a família num acampamento, dormindo, separou o clã, porque no outro dia ele teria que enfrentar o irmão, e ele foi pro lugar à parte, inclusive é o rio Jaboque, o Iaboque, que eu estive nesse rio gravando lá, a coisa mais linda, foi até muito legal, eu falei da história de Jacó lá, é muito, muito impressionante, e ali ele desloca, então eu vou te mostrar onde é que você errou. Caraca. Eu vou te mostrar, vou tocar na sua ferida. Tipo assim, o cara errou no comprometimento da palavra. Porque, pena que eu não posso dar exemplos dos legendários. Mas você sabe o que eu tô falando. Sim, o cara errou na palavra. Se alguém é legendário e tá assistindo a gente, deixa um comentário aí que alguém já participou de uma experiência de legendários. Ou mesmo que você não participou do legendário, se você já participou de uma experiência psicológica controlada, de alguém que botou você assim pra te amassar. Eu, pastor adventista, que eu admiro demais, e permita-me citá-lo como exemplo aqui, chama-se Alejandro Bullion. Um dos maiores pregadores, que ele está, graças a Deus, pregando até hoje, apesar de aposentado, dos maiores pregadores adventistas que passou nesse país, e ele é peruano, não é brasileiro. Mas o Alejandro Bullion, ele tem uma experiência na vida dele, um livrinho fininho chamado Conhecer Jesus é Tudo. Eu vou te dar esse livro para você ler, vou dar para vocês dois. Esse livro mudou minha vida. E ele conta que ele já era pastor de igreja, e ele estava querendo entregar a credencial dele como pastor porque ele estava se sentindo vazio. Ele falou, eu prego, mas não está servindo para ninguém o que eu estou pregando. Até que o pastor Bullion chegou ao presidente do campo dele, que seria como se fosse o bispo, não é? E falou assim, olha, tá aqui minha credencial de pastor, eu não posso seguir mais como pastor. Aquele presidente, de maneira muito sábia, ao invés de aceitar a demissão dele, falou, não, eu vou te tirar da igreja que você está e vou te mandar para um lugar melhor. Aí ele pensou, bom, de repente é isso que eu preciso, de novos ares. Só que aquele presidente mandou o Alejandro Bullion para ser pastor no meio da floresta amazônica. Ele falou, eu estava reclamando que eu estava no purgatório e caí no inferno. E quando ele estava andando na floresta amazônica com a mochila dele para visitar uma tribo que ele ia pastorear, pensando na vida dele, puxa vida, mas que droga, eu já estava querendo largar a igreja que eu estava, porque eu não estava aguentando ser pastor e tudo mais, e ele me manda lugar pior ainda. É daqui que eu quero sumir mesmo. E começou a chover. Ele se perdeu na floresta amazônica, e quando ele se perdeu, ele caiu no meio do lamaçal. E naquele lamaçal caindo, ele tentando sair daquela lama na floresta amazônica, ele tentava puxar ele assim, o galho vinha com tudo, ele caía de novo, e machucado, aquela coisa toda, e ele gritou no meio daquela lama, Deus, o senhor não vê que eu tô perdido? E naquele grito, caiu a ficha dele. Eu estou perdido, sim, dentro da igreja. E quando ele gritou, é uma coisa de me arrepiar, apareceu. O índio não falava nada. Só fez gesto pra ele assim, ele deu a mão pro índio, uma mão forte, calejada, o índio tirou ele de lá e o índio não falava nada, só fazia sinal pra ele segui-lo. E ele foi seguindo o índio pela floresta, a chuva foi parando. Quando chegou no lugar lá que era a aldeia, o lugar que ele ia pastorear, o índio só apontou
Ele já ficou tão desesperado que ele saiu correndo e caiu na ladeira assim. E no outro dia, a mochila dele estava seca, a roupa dele estava seca, não tinha marca de lama, não tinha nada. E ele perguntou pro nossa, eu quase que me perdi aqui, eu caí, machuquei. Cadê o índio que me trouxe? Aí eu não tinha nenhum índio. Você estava sozinho, você chegou sozinho aqui e desceu. Até hoje ele não sabe quem é esse índio. Mas dali ele entendeu de uma maneira tremenda 3 parábolas que Jesus conta. Jesus conta a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, que eu fiz menção aqui, e do filho pródigo. Que na verdade eram 2 filhos perdidos. Se você olhar, é uma tríade que Jesus conta. Ovelha perdida. Animal que está perdido fora do aprisco e sabe que está perdido. Porque o bicho sabe quando ele está perdido. O boi tenta voltar para casa, cachorro tenta voltar, animal sabe que está perdido. Então, se tem alguém perdido fora que sabe que está perdido. Moeda, não. Moeda não tem consciência. E a mulher perdeu a moeda dentro de casa. A moeda é alguém perdido dentro de casa e que nem sabe que está perdido. E a parábola seguinte dos 2 filhos, o filho pródigo perdido fora, no meio dos porcos, sabendo que estava perdido, e o mais velho perdido dentro de casa, sem saber. E o Bulhão falou, eu sou o filho mais velho, eu sou a moeda da parábola, eu estou perdido dentro da igreja sem saber. O Bulhão teve ali uma experiência semelhante à do Jacó. Então Deus é muito sábio, Kaique Thiago. Deus às vezes sabe que a gente precisa de coisas meio lúdicas, meio assim, pede para sair, sabe? E ele aperta, ele machuca. Deus pode trazer uma doença se preciso for. Deus quer salvar você. Até, vou falar uma coisa pesada, Deus pode provocar luto na sua família, ele pode tocar naquilo que mais te dói, porque Deus quer salvar você mais do que uma mãe de tirar filho de uma casa pegando fogo. E se ele precisar te machucar e colocar o dedo na sua ferida para fazer isso, ele vai. Por isso que a grande angústia na Bíblia, no livro de Jeremias, é chamada de angústia de Jacó. E ele falou, tá bom, eu tô machucado, mas eu não vou te soltar. Quem não quer dar uma desculpa. Agora você tá preparado para a bênção? Então tá bom. Qual é o seu nome? Se Deus é onisciente, para que fazer uma pergunta dessa? É o mesmo jeito que ele perguntou para Adão no Éden, por que você fugiu? Quem te fez saber que estava nu? Deus já tinha a resposta. Qual é o seu nome? A mesma pergunta que o pai dele tinha feito na hora da bênção. Só que no pai ele respondeu, meu nome é Esaú. E agora ele pergunta, qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Eu sou o enganador, eu enganei meu irmão. É aquela hora que você para de dar desculpas para os seus erros e você confessa. Por isso que a Bíblia fala que é importante não apenas pedir perdão, mas confessar os nossos pecados. Hoje o evangelismo meio barato fala assim, não, pede perdão, Jesus vai te abençoar, que isso é a coisinha mais linda de Jesus. Tá, mas a Bíblia fala que pedir perdão é o passo número 2. O passo número confessar o meu pecado. Eu fiz isso de errado, Senhor. Ah, agora sim. Você não vai ser mais Jacó. Agora você está preparado para mudar de fase, mudar de nome. Você vai ser Israel. Porque você lutou com homens e com Deus e prevaleceu. E a última parte da resposta, por que eu sei que é Jesus?